Olá galera, bem-vindos ao Dança Além da Técnica. E ano novo merece série nova. Então hoje a gente vai começar uma nova série. Para você que já me acompanha, sabe aí que em 2020 eu passei por todo um processo de gravidez. E aí eu pensei muito em começar uma nova série esse ano que chama Dança Criança. Então eu queria te convidar a mergulhar nessa nova série a partir de agora. Mas antes disso, eu já te convido a se inscrever no canal, também a ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e a curtir o vídeo aqui embaixo para já dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante e precisa ser espalhado para mais pessoas. Faz tudo isso aí no tempo da vinheta que eu retorno já já com a nossa nova série. Então vamos lá para a série nova Dança Criança. Nesse momento eu não sei exatamente como deve estar minha vida, se eu já devo ter um filho ou não. É claro que eu estou gravando esse vídeo antes para vocês. E eu queria aqui contar um pouquinho então da minha experiência e da minha relação com crianças anterior ao processo de gravidez. Quem já me acompanha sabe que eu trabalho com a Companhia Mover e a gente faz uma pesquisa de dança para criança e eu tenho uma relação aí de experiência de ensino, de trabalho e de processo criativo a partir dessa questão da criança já há um certo tempo. Tudo começa lá na faculdade, quando eu fui fazer um estágio numa ONG muito famosa aqui de São Paulo chamada ONG Morungaba. E eu passei durante um ano numa biblioteca pública fazendo um estágio de dança e contação de história para crianças de educação infantil. E foi uma experiência muitíssimo interessante que me fez me apaixonar muito pelo universo da criança e por essa relação entre a dança e a criança. Depois disso, logo que eu saí da faculdade, eu também atuei como professora de escola pública e dei aula para séries iniciais desse Fundamental 1. Então dei aula para crianças de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano durante um tempo. Foi nesse mesmo tempo que surgiu a Companhia Mover, onde na época a gente pesquisava a relação entre dança e jogo. Não exatamente para criança, mas a relação específica desse brincar e desse jogar com a dança e como nós, bailarinos, poderíamos nos relacionar com o público, trazer o público para a cena, dançar junto com o público a partir da ideia de jogo e do brincar como uma proposta mais democrática. No início, isso era para adolescentes e adultos. Até que chegou um momento em que a gente foi convidado por uma escola de educação infantil para desenvolver os jogos para dançar nessa escola de educação infantil para as séries iniciais também. E esse foi um desafio tão gostoso e tão interessante que acabou transformando aí o caminho da Companhia Mover e a gente acabou decidindo então partir para essa área da pesquisa cênica com crianças, do trabalho da dança contemporânea para crianças. Então a gente foi se utilizando da experiência que a gente tinha com jogos para dançar, que era uma experiência com jovens e adultos, para pensar criações cênicas que trabalhassem essa relação de interatividade, que buscassem essa estética mais relacional com a criança em cena. E é assim que surgem os espetáculos da Companhia Mover, então, desde as Aventuras de Voceu, que é um espetáculo que foi estreado em 2013, um espetáculo cheio de influências de trabalhos de outras companhias de dança para criança. Com certeza a gente estava começando, né? Então essas influências, principalmente as influências das companhias de São Paulo, foi muito forte para o início desse trabalho. E logo depois a gente desenvolve processos criativos um pouco mais autônomos, surge Rua Flu em 2017 e agora Sonhos, que é um espetáculo que está no final do seu processo de criação e mais ou menos em época de estreia e tudo mais.
Então, durante esse processo de pesquisa desses espetáculos, fui aprendendo muitas coisas aí sobre essa relação entre a criança, o dançar, a criança na cena, a criança na arte-educação e nesse processo de arte-educação. Todos os bailarinos da Companhia Mover e os artistas da Companhia Mover são arte-educadores e são pessoas que trabalham também nessa relação com a criança em sala de aula. Então, para começar, né, e para a gente ter aí um pouquinho aí de uma pitadinha do início dessa nossa nova série, eu queria deixar aqui 3 provocações iniciais para a gente pensar então o trabalho com crianças e essa prática com crianças. A primeira delas tem tudo a ver com essa série, porque eu quero como proposta dessa série, inclusive pensando o desenvolvimento dessa criança, desenvolvimento físico, corporal, motor, de raciocínio, enfim, o desenvolvimento mesmo do movimento dessa criança. Mas a gente precisa entender que quando a gente estuda desenvolvimento motor, né, seja aí por diferentes áreas, muitas vezes a gente cai na educação, a gente estuda às vezes Piaget, Vygotsky e tudo mais, a gente sempre tem que entender que essa relação das divisões das faixas etárias, elas são muito flutuantes. Então o ideal é olhar para o desenvolvimento de cada criança individualmente. É claro que a gente tem aí uma base de como são as crianças em cada faixa etária, mas o desenvolvimento é uma coisa muito pessoal e muito particular e que atravessa a experiência de vida de cada criança, né? Então estudar desenvolvimento motor da criança não é encaixotar as crianças em caixinhas diferentes que as dividem por séries ou por faixas etárias e tudo mais, mas é tentar entender o processo de vida e de desenvolvimento daquele ser que está ali na nossa frente. Outra coisa que eu tenho aprendido muito nesse trabalho com as crianças é que a criança tem muito a nos ensinar. Então nós adultos, nós arte-educadores ou nós artistas da cena que estamos ali nessa relação com a criança, a gente precisa encontrar formas de estar aberto para aprender com elas. Não há como não aprender com elas e estabelecer uma boa prática de trabalho da dança com crianças, porque afinal quem conhece bem as crianças são as crianças. E a gente precisa então estar aberto para conhecer esse mundo e para entender o mundo delas, para aprender com elas e inclusive para assumir quando a gente está errado e quando elas estão certas nos processos que a gente vive. E um terceiro e último aprendizado que as crianças me provocam muito em relação a ele é: nós não somos o centro das atenções. Muitas vezes com adultos, com adolescentes, existe essa coisa da formalidade, do o professor agora tem que prestar toda atenção, estou num espetáculo e tenho que ficar ali parado, olhando e prestando toda atenção. E para a criança as coisas não se estabelecem desse jeito. A gente aprende que a gente não é o foco das atenções, que na verdade a nossa atenção precisa estar voltada para a experiência, para aquilo que está acontecendo, né? Então muitas vezes o foco é o brincar, o foco é o acontecimento, o foco é o que está de fato se estabelecendo naquele lugar e esse foco pode não estar com você e tá tudo bem, né? Muitas vezes é uma grande vitória fazer com que crianças se relacionem, brinquem, dancem juntas e a gente mal apareça nessa relação, porque é também isso um processo de autonomia e de emancipação dessa criança. Então a gente vai continuar nessa série conversando muito sobre o universo da criança, fazendo aí diversas descobertas, mas hoje a gente termina por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!